Serrano e vim aqui para tentar agregar um pouquinho a vocês com um tema bastante polêmico, em meio a tantos outros temas bem importantes que eu vi que tem na agenda do evento. Venho consumindo bastante desse material também, palestrantes muito bons, material bem rico e, enfim, por que não usar o NPS, né? Meu nome é Thiago Serrano, eu sou CEO da Solux. Há 5 anos a gente decidiu empreender nesse tema de satisfação de clientes, com métricas de satisfação, e eu também já atuei outros 15 anos dentro da indústria com atendimento a cliente, tá? Na Solux a gente vem tentando agregar aí ao mundo do varejo, da saúde e também prestação de serviço, trabalhando com 3 anos que nós descobrimos esse produto, conseguimos chegar ao que a gente chama de Product Market Fit. A gente conquistou aí cerca de 90 grandes marcas, principalmente do varejo de saúde, começando agora também em prestadores de serviço, como por exemplo a Porto Seguro. E hoje nós temos mais de 7 milhões e meio de pesquisas coletadas, são mais de 5 milhões de disparos por mês, tá? Para gerar esse grande volume de avaliação a todos esses players aí do nosso mercado. Bom, como eu falei, é um tema bastante polêmico. E por que há tanta polêmica em torno do NPS quando sai uma matéria como essa aí? Porque o NPS é popular, esse é o ponto, né? O NPS já ganhou uma popularidade bastante grande, muitas pessoas o utilizam, gerou-se investimento em grandes empresas, e sempre que vem ali alguém com uma crítica forte ao NPS, obviamente isso ganha uma notoriedade bastante grande, muito bem distribuído, principalmente quando sai, como no último caso, no The Wall Street Journal, certo? Perfeito. E o que é que esse pessoal geralmente traz de críticas ao NPS, né, quando ele é criticado? E nós compartilhamos dessas críticas e vamos colocar aqui em quais casos compartilhamos dessas críticas, legal? Então, algumas das críticas, separei 4 exemplos aqui, tá? São 2 slides com exemplos de crítica. Uma delas de que há muita gente que acaba brincando com a métrica porque ela impacta inclusive a PLR, certo? Impacta o variável. E ela impactando o variável, nem sempre ela está sendo medida da maneira adequada, não é? Então tem muita gente que vai tentar dar um jeitinho dessa métrica ganhar novos rumos. Então, qual que é a nossa postura aqui diante desse tipo de crítica? A gente concorda com isso, a gente entende que realmente, quando é aplicado com bônus em participação nos lucros, esse tipo de coisa, em PLR, em bônus mensal, trimestral, anual, seja o que for, há profissionais mal intencionados que podem sim brincar com essa métrica, perfeito? Então, o que deveria ser feito? Quem coleta o NPS jamais pode ser cobrado ou bonificado pelo resultado da métrica. Então, uma coisa quem é o time que vai fazer a coleta, seja do NPS ou qualquer outro indicador? Perceba, a gente não está falando só de NPS, não é? Existem outros indicadores numa empresa e você entregar a responsabilidade de coleta daquele indicador à mesma pessoa que será responsável por gerar melhoria nele é bastante perigoso, né? Existe muitas armadilhas aí. Então, qual que é o adequado? Time de coleta e consolidação de informação é um. Time de melhoria nesse indicador tem que ser outro. Perfeito? Depois, existe muita possibilidade de manipulação, intencionalmente ou não intencional, né? Vamos dizer assim. Sim, existe, e como já até citei isso no ponto anterior, qualquer métrica, desde que não esteja bem intencionado, ela é manipulável, tá certo? Então, até a gente brinca mesmo como empreendedor de que
papel aceita tudo, Excel mais ainda, né? Com um simples arrastar de células para a direita, o seu negócio é um negócio milionário, né? Por quê? Porque papel aceita tudo, assim como métricas manipuláveis, manipuladas por pessoas mal intencionadas, certo? Então, acho que qualquer indicador tem esse tipo de risco. Há também uma grande crítica quanto a o NPS não trazer os reais motivos da insatisfação do cliente. Então, as empresas deveriam focar muito mais em identificar a causa raiz dos problemas com os clientes, ao invés de ficar trabalhando com uma métrica que simplesmente identifica se o cliente é promotor, neutro ou detrator. E aqui nesse ponto é bastante importante lembrar que o criador do NPS, né, inclusive o coautor aí do livro está entre os palestrantes, eles sempre deixaram claro que o NPS é uma recomendação de simplificação de pesquisas, certo? Pesquisas de satisfação sempre foram aquelas pesquisas longas, cansativas, que não pensam em nada no respondente e acabava tendo um baixíssimo engajamento, taxa de resposta muito baixa, que gera um erro amostral nada relevante. A marca não podia confiar naquela pesquisa e a marca também tinha bastante dificuldade em identificar quem são os clientes insatisfeitos para ir lá e tratar esse cliente. Então o NPS foi criado com uma recomendação de simplificação. Nada o impede de gerar melhoria nisso. Então o próprio autor sugere algumas perguntas adicionais e acessórias, como qual foi o motivo da sua nota, como podemos melhorar, esse tipo de pergunta. E aí ele até deixa lá como uma sugestão de que você não ultrapasse de 3, 4 perguntas acessórias, né? 2, 3 seria o ideal. Por quê? Porque a ideia é oferecer uma pesquisa simples. A gente não pode esquecer que melhoria de jornada, de experiência com o cliente, envolve muito a redução de atrito. E a pesquisa de satisfação, ela gera muito atrito. Ela não é algo desejável pelo consumidor, né? Ele não costuma ganhar nada com aquilo. O que ele pode ganhar é a esperança de que aquela marca que ele goste melhore, é a esperança de que na próxima visita aquilo já esteja corrigido, né? Em alguns casos existe premiação por resposta, sempre muito questionamento sobre qual que é o viés desse tipo de pesquisa, mas esse seria um outro tema a ser discutido. Então, assim, sim, tem que atuar na causa raiz. A crítica está perfeita, não discordamos da crítica. E sim, o NPS te dá liberdade para isso. Você não deveria realmente trabalhar apenas com aquela pergunta única. Tanto que, como vocês viram aqui na Solux, a gente utiliza o indicador de satisfação, né, aqui, e depois a gente utiliza o que o mercado gostou muito dos curtis e não curtis, que é uma opinião bem ácida ali sobre a necessidade de melhorar um touchpoint ou outro da jornada. E ainda no final nós temos o como podemos melhorar. Lembrando que aqui no caso da Solux, esses likes e dislikes eles são totalmente automatizados, tem a tecnologia por trás dele, onde ele vai identificando quais são as maiores insatisfações do cliente naquela jornada ou naquela unidade, e ele vai se auto-organizando com maior inteligência, né? Não vou entrar aqui no detalhe sobre o algoritmo, porque não é o nosso foco, beleza? Voltando aqui, uma outra crítica bem interessante também é de que o NPS não leva em conta muitos dados específicos do cliente, como dados demográficos. Não, realmente não leva e não tem esse objetivo, tá? Então, a gente não pode esquecer que o NPS é um indicador de satisfação para a sua persona já identificada. Ele jamais será uma pesquisa para descobrir quem é a sua persona. Portanto, se você já tem todo um CRM, um estudo de persona, nada o impede, né? Inclusive você deve fazer o NPS segmentado por persona, legal? Não só o NPS, mas todos os outros indicadores, certo? Inclusive o NPS é só uma sugestão, uma boa sugestão do que é mais utilizado no mercado. Se você tem um outro indicador, tudo isso que a gente está falando praticamente se aplica também a esse outro indicador, legal? Então, o indicador de satisfação, uma métrica de satisfação não é uma ferramenta para descobrir a sua persona. Ponto. Legal? Descubra quem é a sua persona e aplique suas métricas não só
a de satisfação, inclusive outras métricas de processo, que a gente vai mostrar aqui também que você deveria estar coletando, ela também pode ser coletada por persona. Mas estudo de persona, definição de persona é uma coisa, métricas de satisfação é outra coisa, legal? Avançando, ali nós trouxemos 4 críticas que eu dei eu acabei pegando ali daquele artigo do The New York Times, e agora, do The Wall Street Journal, desculpa, e agora vamos falar aqui de outros 9 pontos muito importantes, outros 9 motivos para usar ou não usar o NPS, legal? Então, o tempo é curto, a gente vai abordar cada um deles, dar uma passadinha rápida aqui para vocês darem uma escaneada nos pontos que falaremos. Esses aqui são todos os pontos que falaremos nos próximos slides. Vamos ao primeiro. Sua empresa já entendeu que as métricas de satisfação é apenas um dos 6 pilares do Customer Experience? Então, existe, pessoal, um livro que é muito bom. É a Bíblia do CX, tratada por muitos dessa maneira, eu concordo, é um livro incrível sobre a experiência do cliente. Infelizmente, não há esse livro em português. É o livro chamado Outside In. E, nesse livro, a gente aprende sobre quais são os 6 pilares do Customer Experience. E eu não pretendo entrar nos detalhes aqui, porque o tempo é curto, onde você precisa ter uma estratégia clara de quem sua marca vai atender, como vai atender, a quem vai atender, certo? Você precisa conhecer muito bem esse cliente, falávamos sobre isso no slide anterior, né? Então, você precisa ter um trabalho de CRM, aí, você precisa ter um trabalho de persona, entender bem a quem você está decidindo servir. Você precisa ter um trabalho de design incrível, design é tudo hoje para você conseguir oferecer ao seu consumidor, ao seu cliente, uma jornada fluida, certo? Seja no seu site, seja na sua loja física, seja no omnichannel. O design é muito importante para que a gente possa oferecer uma experiência de baixo atrito. Medição, aí que mora o NPS, e o NPS é apenas um dos inúmeros, né, indicadores que você pode ter dentro da sua empresa, certo? Então, o NPS é apenas um que tenta dar uma englobada em toda a experiência, falaremos sobre isso. Mas nada o impede de utilizar outros indicadores, certo? Inclusive algum outro que você entende que faz mais sentido do que o NPS e cumpra esse papel, perfeito? Governança é a empresa ter ali pessoas da gestão que estão sempre conversando sobre quais são as prioridades para a melhoria da experiência do cliente. E por último, cultura, onde naturalmente os líderes e todos os colaboradores possuem o foco, disseminam a necessidade de atendermos bem os clientes, oferecer a eles uma boa experiência, legal? Então, se por acaso a sua empresa não entendeu isso, você não deve utilizar o NPS ou qualquer outro indicador que tenha esse objetivo, certo? Porque uma empresa centrada no cliente, ela é muito mais do que uma única métrica, seja essa métrica o NPS ou qualquer outra métrica, legal? Avançando, já passamos pelo primeiro motivo, que é a base, entender todos os pilares do Customer Experience. O 2, temos um processo para solucionar os problemas dos clientes. Pessoal, o indicador de satisfação, ele tem como principal objetivo dar voz ao cliente. A pessoa teve uma experiência com a marca e ao final dessa experiência, ela precisa ter um canal claro de baixo atrito para que ela possa falar assim, olha, foi tudo bem ou não foi tudo bem. E, inclusive, ela também pode ignorar esse questionamento. Mas hoje faz parte da jornada você oferecer ao seu cliente a possibilidade dele te dar o feedback se foi tudo bem ou não foi tudo bem. Então, primeiro de tudo, é identificar o cliente detrator, certo? Por quê? Porque identificando o cliente detrator, uma marca focada no cliente, ela deve tratar o seu cliente detrator. Então, como que uma marca pode dizer que está trabalhando com foco no cliente se ela entende que apenas a venda é escalável,
e não a tratativa escalável. Então a gente já, na nossa jornada aí de disseminação de métricas de satisfação, tem muita marca que fica abismada. Nossa, mas vocês estão dizendo que, então, a cada transação a gente precisa dar a oportunidade da pessoa nos avaliar, e se ela estiver insatisfeita, eu tenho que ligar para ela e resolver o problema dela? Sim, é isso. Afinal, se você está dizendo que você pretende dar uma boa experiência aos clientes, por que não tratar o cliente insatisfeito? Vender é escalável? Por que tratar clientes insatisfeitos em uma empresa que tem foco de dar satisfação aos clientes não é escalável? Sim, é escalável. E aí, a gente está falando aqui do inner loop, né? O tão conhecido aí fechamento de ciclo. Sempre que você coleta um cliente insatisfeito, identifica um cliente insatisfeito, o que você precisa fazer? Escutá-lo, entender quais são os seus problemas e resolver os seus problemas, perfeito? Converter esse cliente de detrator por algum tipo de insatisfação que a sua jornada gerou a ele para promotor, perfeito? Portanto, o NPS não deve ser utilizado se você não pretende escalar a tratativa de seus clientes, beleza? Vamos ao próximo. Vamos lá, terceiro ponto, estamos dispostos a buscar melhorias no processo? Então, já falamos de o item 1, entendemos o que é uma cultura centrada no cliente e seus pilares? Já temos todos esses pilares, já uma estratégia definida para a aplicação desses 6 pilares? 2, a gente já dá voz ao cliente como uma etapa da nossa jornada, a gente deixa com que ele sempre levante a sua mão e fale, olha, eu não estou satisfeito, e já direciono já a correção dessa rota ou a correção dessa insatisfação particular. Terceiro, que é o que nós vamos falar agora, a gente vem coletando continuamente e os dados das inúmeras avaliações que estão chegando nos mostram um grande problema e um ponto específico da jornada, né? Uma causa raiz para a insatisfação e geração de clientes detratores. A gente já definiu um time de engenheiros de processo dentro da nossa organização, já temos reuniões frequentes com as principais ações para melhorar o que esse principal ponto de insatisfação vem causando. A gente já tem ações em cima dessa insatisfação. Então, às vezes a gente começa um trabalho com uma marca de medição de satisfação ao final de uma jornada e é bem comum ver o gestor de alguma área falando, grande novidade que atendimento, por exemplo, é o nosso problema. Grande novidade que organização da loja é um problema, né? Grande novidade que rastreio do produto no e-commerce é um problema. Sim, não era novidade. E aqui que está o ponto, né? É você determinar indicador não só para a satisfação como um todo, que é o NPS, mas sim definir indicadores intermediários, indicadores daquilo que está lhe causando detratores, tá certo? Então, você precisa ter o outer loop, que é o quê? Você trabalhar na causa raiz dos seus problemas. E para que você trabalhe a causa raiz dos seus problemas, você precisa definir indicador de melhoria nessas causas raízes. Então, vamos dizer que no varejista a gente tem lá o atendimento, né? Atendimento do caixa é um dos grandes problemas, né? Quão grande é esse problema e quão melhor ou pior ele está em relação ao mês passado? Você tem isso? Isso é muito importante. Então, a gente tem que sair das subjetividades, de como, por exemplo, nuvem de palavras, que não te trazem ali o indicador mensal para que você possa melhorá-lo no mês que vem, perfeito? Então, você precisa ter um time de processo olhando para números macro, a estatística de toda essa coleta de pesquisa de satisfação, dessa métrica de satisfação, para gerar melhoria no seu processo. Tá? O NPS não deve ser utilizado se você não pretende buscar evolução de seus processos. Bacana? Item 4. Agora vamos entender a diferença entre as possíveis métricas. Onde mora o NPS ou um indicador com o seu objetivo. Esse é o importante, legal?
entender onde o NPS deve ser utilizado, por que NPS e por que substituí-lo. Pode substituí-lo, não há problema. O NPS pode sim não ser o melhor para a sua organização, desde que alguns pontos sejam cobertos, beleza? Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma jornada, uma experiência de compra de um cliente, né? Tem todo um caminho a seguir. Aqui a gente está com uma jornada de uma loja física, onde a pessoa tem ali todo um contato com o design da loja, com a disposição e organização da loja, tem ali o touchpoint de pagamento, tem o touchpoint da montagem, se é um produto que envolve uma montagem após a sua experiência de compra, tem ali o uso do produto e tem também o touchpoint do saque aqui, como alguns exemplos de touchpoint. Pessoal, existem inúmeras medições que podem ser feitas ao longo do seu processo, e quando se fala que um dos pilares do Customer Experience é a medição, a gente não está falando exclusivamente do NPS. A gente pode estar falando da medição do tempo para ser atendido, da variedade de produtos, se está atendendo ou não os clientes, quantos clientes entram na loja e saem sem comprar, né? Porque não encontraram o produto desejado. Ambiente e organização da loja, tempo de espera na fila, percentual de clientes com cadastro ou não, tempo de agendamento, percentual de serviço dentro do prazo, enfim, existem inúmeras medições que devem ser feitas ao longo da jornada e entregues a todos aqueles gestores de processo, certo? Para que a gente possa melhorar o nosso processo como um todo. A gente pode falhar pontualmente em alguns casos? Pode, mas só que o processo como um todo tem que estar bem arquitetado e tem que ter alguém buscando melhoria neles. Com base em quê? Nas medições. Aí a gente tem o CSAT, que é também um indicador de satisfação bem popular. Só que perceba, o CSAT, que é o Customer Satisfaction, ele é utilizado muito bem para você medir um ponto específico da jornada. Então, por exemplo, faz sentido, como em um cliente que estávamos fazendo o setup na área de saúde, mandar de 0 a 10, né, um NPS, de 0 a 10, quanto você recomenda a hemodiálise para um amigo ou um parente? Né? Então, gente, tem que ter sensibilidade com as coisas, onde recomendação de um ponto da jornada não é adequado. Dentro da jornada, o que você vai perguntar é a satisfação com aquele ponto da jornada. Né? Então, é de 0 a 5, 1 a 5, 0 a 10, 1 a 10, qual é a sua satisfação com a montagem do seu produto, por exemplo? Né? Essa daí é um CSAT de montagem. Quando você quer entender um ponto específico da jornada, você deve utilizar o indicador de satisfação de cliente, não o NPS. Você não vai pedir recomendação com base em um ponto da jornada, legal? O CES, Customer Effort Score, esse cara aqui surgiu com um estudo de satisfação em canais de atendimento, né, de teleatendimento principalmente. Ele cabe em outras jornadas? Cabe, né? Eu recomendo a leitura do The Effortless Experience, que é do Dixon, que fala muito bem sobre esse indicador, que é um indicador sensacional, mas temos que saber onde utilizar. O que prega o CES, por exemplo? O CES prega que o menor atrito é o que nós temos que nos preocupar no momento de dar um bom atendimento no saque. Porque quando o cliente chega no saque, ele já está insatisfeito, ele quer a resolução do problema de maneira rápida. Ele não vai ficar respondendo perguntas de recomendação adequadamente em um ponto da jornada que ele já teve problema, certo? Então, ele foca que o melhor indicador, ele diz que o melhor indicador para um ponto da jornada em que o cliente já chegou com um problema é você medir o nível de atrito, o quanto de esforço você está dando a esse cliente para que ele solucione a sua dor. E por fim, pessoal, o NPS. O NPS, qual que é o grande objetivo do NPS? É medir o nível de satisfação que você está oferecendo à pessoa ao longo de toda essa jornada, tá vendo? O NPS, portanto, ele deve ser entregue ao final de uma jornada completa, tá? E não em todos os pontos da jornada, legal? Você deve entregar ao final de uma jornada completa, onde quando você pergunta para a pessoa de 0 a 10, quanto você nos recomendaria para um amigo ou um parente, que são
pessoas muito íntimas e você pensa muito bem antes de recomendar ou não, essa pergunta faz com que ela é uma pergunta gorda, ela faz com que a pessoa remeta toda a experiência dela. E se ela teve um problema na montagem, ela pode não recomendar. Se ela teve um problema no pagamento, ela pode não recomendar. Se ela teve um problema no saque, ela pode não recomendar. Então, percebam, o NPS é um indicador que foi criado para englobar a jornada como um todo. E caso você tenha uma métrica melhor do que o NPS, né, recomendo antes da crítica a leitura do livro para entender as nuances do NPS, de como foi feito esse estudo, que está muito bem embasado. Eu recomendo a leitura do livro. Legal? Então, pessoal, é isso. Existem inúmeras medições, indicadores claros para alguns pontos da jornada e um indicador que é o indicador geralzão. O NPS, ele é esse geralzão, a jornada como um todo. Legal? Portanto, o NPS não deve ser utilizado em momentos inadequados da jornada. Claro? Temos uma métrica alternativa mais eficiente para o nosso negócio? Qual que é o grande benefício do NPS? Sua simplicidade. O NPS foi feito para ser simples. Essa foi a premissa da criação do NPS. Pessoal, a gente precisa coletar satisfação dos clientes para que a gente possa aumentar nosso lifetime value, fazer com que o cliente recorra à sua compra, é a satisfação dele que faz com que ele retorne. Mas as nossas pesquisas não geram relevância estatística, porque são pesquisas longas, as pessoas não respondem. Então, o que a gente precisa é de uma métrica bem simplesinha para ir medindo isso ao longo do tempo e nos dar a direção se estamos bem ou não na satisfação de cliente, certo? Esse foi o primeiro objetivo dos criadores do NPS em um fórum entre grandes marcas lá nos Estados Unidos. E depois, poxa, com uma pergunta tão simples como o NPS, eu consigo, inclusive, identificar quem teve uma má experiência na minha jornada e, portanto, essa má experiência vai impedir que esse consumidor volte ao meu negócio e fale bem de mim para outros. Então, por que se eu estou tão focado em melhorar a experiência e uma perguntinha tão simples me ajuda a identificar o cliente insatisfeito, detrator, por que eu não deixo de ter o NPS como Net Promoter Score para ter ele como Net Promoter System, onde eu vou ficar fazendo isso continuamente, não vou mais fazer ondas de pesquisa. Vou fazer isso sistematicamente e, ao final da identificação de cliente satisfeito, eu vou tratá-lo, certo? Então, ofereço a jornada, meço se está insatisfeito, eu trato esse cliente, deixo ele satisfeito, ele volta a recorrer à compra, fica satisfeito, nos recomenda, porque a gente não fugiu da resolução do seu problema. Legal? Então, temos uma métrica alternativa que cumpra tudo isso, é simples de ser entendido por seus colaboradores, para que você possa cobrar a melhoria de satisfação de cliente em cima de um indicador tão simples como esse. Legal, vamos usar esse outro indicador, entendeu? Existem inúmeras empresas que desenvolveram métricas próprias e isso funciona. Então, o NPS jamais deveria ser tratado como a única possibilidade. No entanto, ele é uma métrica que funciona muito bem para isso e muitas empresas encontram um bom caminho por meio do NPS. Bacana? A própria Solucos inventa várias possibilidades dentro do seu próprio form com NPS ou sem NPS, legal? Obviamente, o nosso produto que a gente mais vende é o NPS porque o NPS é hiper popular, legal? É difícil brigar contra algo que ganhou tanto o mercado e a gente tem que reconhecer seus méritos por isso. Portanto, o NPS não deve ser utilizado se temos um indicador alternativo. Simples de entender, que remete à experiência completa do cliente, oferece uma experiência agradável ao respondente e diminui o atrito, né? Gente, esses dois últimos pontos é muito importante. Tem muita marca tentando medir a experiência do cliente, dando a ele uma péssima experiência, né? Então a gente precisa entender, como eu já falei lá no princípio, de que medir a satisfação do cliente, dar a ele a oportunidade de reclamar da experiência que você ofereceu a ele, hoje é parte da jornada, né? Você desce do Uber, pôs o pé na calçada, chega a pesquisa, não é assim? Você acabou de pegar a sua comida ali do iFood, você já tem a opção de avaliar, você pode ignorar. No entanto,
é sempre apresentado. Por quê? Imagina, você coloca, muitas marcas optam por isso, por exemplo, a plataforma da Solux tem esse tipo de alternativa, de você colocar quarentena. Não quero incomodar o meu cliente a cada experiência, né? Então, vou entregar a ele a pesquisa a cada 90 dias. Gente, incomodar o cliente é, por exemplo, o cliente ter tido uma péssima experiência e você não dar a ele a opção de reclamar. Isso aí é crítico, porque se ele teve uma péssima experiência bem no período da quarentena, sabe o que vai acontecer? Ele não teve um canal rápido para manifestar sua insatisfação e, portanto, ele vai ter que encontrar outro caminho, ele vai ter que ir lá no seu site, pegar seu telefone, passar por secretário, pela URA, vai ter que mandar um e-mail, aguardar esse e-mail retornar, quando encontrar, né, canal de comunicação do saque. Então, esse não é o melhor caminho. O melhor caminho é tornar a medição, seja com NPS ou qualquer outro indicador, a medição parte de sua jornada, dê ao seu consumidor a opção dele reclamar. E caso ele não queira reclamar, ele pode simplesmente ignorar, legal? E essa massa de dados vai gerando tendências, vai gerando comparações entre meses, e a gente deixa de ter uma foto e tem um filme de como está indo a nossa satisfação de cliente ao longo do tempo. Então, vamos aqui agora ao sexto ponto. Conseguimos entender os motivadores dos clientes, promotores e detratores? Estamos totalmente alinhados com a crítica que teve ali no começo, ali na reportagem, dizendo que precisamos atuar na causa raiz. Então, eu vou passar bem rápido por isso, porque já falamos anteriormente. Aqui, por exemplo, na nossa pesquisinha, quando a gente parte para um curtir ou não curtir muito simples, isso aqui tem toda uma inteligência por trás dele, que para a marca tem inúmeras classes e também subclasses, de acordo com a necessidade de entrar em cada subclasse por jornada ou por unidade. A gente consegue ver aqui qual que é a evolução, infelizmente não colocamos aqui o rótulo de dados, mas a gente consegue ver qual que é a evolução em cada touch point, em cada item que é importante para o cliente, seja ele identificado por um like e dislike, ou até pelo machine learning do Verbatim, né, que tem uma inteligência artificial. Por exemplo, em nossa plataforma funciona dessa maneira, né? Existem várias outras plataformas que também, de alguma maneira, devem tentar fazer isso, né? Eu vou muito contra a nuvem de palavra porque é uma subjetividade total. Você precisa o quê? A gente precisa de um filme de cada uma das causas raiz. E aí você tem o NPS como indicador, que também tem o seu filme, mas cada uma dessas métricas do que realmente impacta a satisfação do cliente, ela precisa ser monitorada dia a dia, semana a semana, mês a mês, e precisa ter um dono para cada uma dessas métricas para que o seu processo melhore. Perfeito? Então, precisamos entender os motivadores dos clientes, promotores e detratores. O NPS não deve ser utilizado se você não possui informações adicionais com relevância estatística para atuar na melhoria do processo e atuar nos motivadores do seu indicador, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem toda uma relevância estatística, onde a gente só vai entrar em detalhes de um problema se a gente já atingir um determinado nível de erro amostral, relevância estatística para buscar detalhes. Então, o que adianta? A gente fazer uma pesquisa hiper longa, bastante custosa em tempo para o respondente, ele abandona no caminho, você acha que você traz muito detalhes daqueles que respondem, só que aquele volume de respondente é muito pouco para te dar relevância estatística. Então, o que você deve fazer? Usa a tecnologia a seu favor, torna uma pesquisa simples e usa a leitura por meio de machine learning, algum tipo de algoritmo para fazer com que o volume de respondentes de uma pesquisinha bem curta, rapidinha, gere muito mais informação para você, legal? E você continua indo em inúmeros detalhes, como marca. A marca tem muitos detalhes, mas os respondentes se dividem entre eles, dando suas opiniões. E o algoritmo pode explorar aquilo que cada uma das unidades e jornadas tem de pior, legal? Motivo 7. Conseguimos identificar a necessidade de tratativa e gerar insights com menor atrito. Pessoal, o NPS hoje é um indicador que com uma única pergunta você já consegue explicar para a organização, você consegue em segundos coletar a satisfação e insatisfação do cliente, já é o gatilho para você iniciar a tratativa do cliente e assim por diante.
Ainda assim, na minha opinião, no futuro, NPS ainda será algo que está oferecendo muito atrito, né? O que é boa experiência? Boa experiência é reduzir atrito. É reduzir atrito. Vamos pensar que pesquisa de satisfação literalmente não é algo desejado pelo consumidor. Ele é uma dor para ele, certo? A gente está entregando a ele uma atividade. Então, se a gente tivesse sensores, que a pessoa passa pelo portal, a saída da porta da loja, em uma experiência de loja física, por exemplo, né? Ou do hospital, ou se a gente pudesse, né, ainda mais agora com a LGPD, tudo isso vai ser proibido, com hábitos de utilização de um produto digital, você já conseguiria identificar tudo isso. Então, se você consegue unir inúmeros comportamentos do cliente sem ferir LGPD, tudo isso, identificar satisfação e insatisfação dele, legal. Isso daí, muito provável, tende a ser um grande caminho de melhoria e indicador de satisfação. Legal? Agora, não podemos esquecer que as pessoas gostam de ter voz. Por mais que você encontre inúmeros caminhos para juntar indicadores, talvez complexo, difícil de explicar aos seus colaboradores o funcionamento daquilo que eles estão sendo cobrados, né? Mas, por mais que você consiga tudo isso, a gente não pode esquecer que as pessoas gostam de falar, de dar a sua opinião. O cliente gosta de ser ouvido, legal? E o NPS proporciona isso a elas, né? Então, não há problema partir para outro indicador, mas tente lembrar desses pontos, tá bom? O NPS também é uma metodologia com grande aceitação. Isso aí também ajuda a gente bastante em uma tentativa de benchmark. Eu falo tentativa porque é bem difícil ter benchmark dentro do mesmo indicador quando cada um usa um método, um canal de coleta, uma abordagem diferente. Aí o benchmark também já começa a ficar meio perigoso. Perfeito? Portanto, não utilizar se você consegue identificar a insatisfação por meio de um outro indicador e você consegue oferecer menor atrito ao seu cliente, tá? O NPS ainda oferece seu atrito, por menor que seja. Então, em muitos casos, se você conseguir ter tecnologia para tudo isso, chegar a um indicador eficiente como o NPS e com menor atrito, 10, muito bom, vamos nessa, tá bom? Aí aqui a gente fala um pouquinho sobre o uso da tecnologia, né? Que por meio da tecnologia, a gente consegue, com uma experiência de baixíssimo atrito, ter muita informação, paretos e tendências, tanto por meio de perguntas estimuladas, como o nosso like e dislike, como por meio da inteligência artificial. A gente consegue trazer muito detalhe para a marca, dando uma experiência ao respondente de 10, 15 segundos, em uma pesquisa totalmente clicável e com verbatim quando o cliente se sentir à vontade. Legal? Então vamos usar a tecnologia a nosso favor para reduzir atrito nas pesquisas, mas não podemos esquecer que pesquisa, hoje a voz do cliente é parte da jornada, sempre lembrando isso. Deixa eu avançar aqui. Ponto 8, penúltimo ponto. Já conhecemos a nossa persona e conseguimos ativá-la em um canal adequado? Então, pessoal, muito bom que muitos de vocês já entenderam a necessidade de uma métrica de satisfação. No entanto, antes da métrica de satisfação, a gente tem algumas preocupações. Listamos aqui 3 delas, que são a base antes de você ir realizar medição de satisfação, que você não deveria partir para a métrica de satisfação antes de resolver esses problemas aqui, né? Você já sabe quem que você está pesquisando, né? Você já conhece sua persona, já sabe para quem você quer vender. Dentro da sua estratégia de CX, qual persona você quer atender, certo? Você vai conseguir segmentar os resultados da sua métrica de satisfação por persona, né? Então, portanto, você já tem um CRM adequado para ir segmentando todas essas personas, identificar qual que é o canal que elas gostam de se comunicar, enfim. Aqui, pessoal, não tem como a gente se preocupar com métrica de satisfação, vamos fazer NPS se a gente mal tem dados dos nossos clientes e com autorização deles a partir de agora, certo? Com LGPD. Então, a métrica de satisfação, ela tem, como muitos outros temas, as suas priorizações, né? Então, tem marcas que têm um volume de lojas e transações gigantes
e que dentro da Solux acaba se tornando uma marca pequena em termos de métrica de satisfação, porque elas não conseguem atingir seus clientes, elas não têm autorização para falar com seus clientes, ela tem um CRM muito fraco, ela mal conhece as pesquisas que ela consegue, ela mal consegue entender se realmente faz sentido aquele indicador, porque ela não sabe se a métrica está sendo muito impactada por alguém que não é sua persona e foi atingida por uma experiência fora de sua estratégia, por exemplo. Então é muito importante você ter os dados muito bem segmentados, muito bem organizados, para você ver aonde que você está oferecendo uma boa experiência, para quem você está oferecendo uma boa experiência ou não. Legal? Portanto, o NPS não deve ser utilizado se você não temos, aqui ficou errado, né? Se não temos dados dos clientes para entendê-los e segmentá-los, autorização para contato e registro, clareza de quem que é o nosso cliente, perfeito? E, por último, o indicador escolhido irá aumentar o LTV da companhia? LTV, Lifetime Value, o que é isso, pessoal? Acho que a economia da recorrência vem ganhando uma grande força, né? Todo o modelo de negócio que tem a recorrência dentro desse modelo de negócio, ele é muito forte, né? E em muitos negócios que não há um contrato de recorrência, a recorrência depende de quê? Da satisfação de cliente. Então, por exemplo, nós assinamos um Netflix, nós já assinamos uma recorrência, certo? Automática, a recorrência é conhecida, todo mês eu vou pagar. Em um varejo, por exemplo, né, um prestador de serviço que não tem um contrato, você vai lá e faz uma compra isolada, só tem uma única coisa que vai gerar uma recorrência conhecida, é o nível de satisfação, certo? Então, a gente tem que entender que o NPS tem seus economics, né? Não só NPS, mas qualquer outro indicador com esse objetivo de pegar a jornada, medir a satisfação da jornada como um todo, porque a jornada como um todo gera a fidelização do cliente, gera sua recorrência, né? E o NPS é um indicador que vem, lembra lá da nossa jornada como um todo, o NPS está lá em cima tentando medir essa jornada como um todo, perfeito? Então, gente, um exemplo aqui de NPS econômico, existem vários caminhos para você medir o impacto do NPS, mas esse aqui é um deles. Você tem seu ticket médio, perfeito? Você tem seu lifetime value. O que é o lifetime value? É seu ticket médio vezes sua permanência. Então você já sabe em média quanto seus clientes gastam com você e por quanto tempo esses clientes, na média, recorrem compras com você. Por 1 ano, 2 anos, vai multiplicar o ticket médio vezes o tempo de permanência desses clientes e sua recorrência e teremos ali então o lifetime value. O que pode aumentar o lifetime value? É a satisfação do cliente, perfeito? Somente a satisfação do cliente pode aumentar o lifetime value, além, obviamente, também do seu ticket, né? Mas geralmente o ticket está surfando ali na precificação de mercado, no que o mercado pratica. O melhor caminho, então, para você se diferenciar da concorrência, uma vez que o preço já está resolvido, a precificação já está resolvida, é você aumentar a permanência dele. E como você aumenta a permanência? Novamente com satisfação do cliente. E você tem o CAC, o Customer Acquisition Cost. Um indicador bem convencional aí para a economia da recorrência é o LTV sobre CAC, que é o quanto que um cliente traz para o seu negócio. Muitas vezes esse LTV também envolve margem de contribuição, certo? Então você pega lá ticket médio vezes a margem de contribuição vezes a recorrência e permanência, e você vai ter o que esse cliente me traz em média R$10.000. E quanto que eu gasto para trazer um cliente como esse? Eu gasto R$2.000, é o meu custo de aquisição, meu CAC, né? LTV de 10.000 sobre 2.000, a gente está falando de um LTV sobre CAC de 5, certo? 5 é bom? Sim, 5 é muito bom na maioria dos negócios. E o adequado para muitos negócios, aí tem que entender bem qual que é o range de LTV sobre CAC adequado para o seu negócio, é um LTV sobre CAC de 3 a 6. Por que isso? Abaixo de 3 você está correndo o risco de estar gastando muito na aquisição de um cliente
e correndo o risco dele churnar, ele ir embora antes de você ter o payback desse cliente, certo? Então é bem arriscado trabalhar com LTV sobre CAC abaixo de 3. E acima de 6, o que significa? Você tem um LTV sobre CAC bom até demais. E por que até demais? Porque você deveria estar gastando mais com aquisição de cliente e ganhando logo um mercado maior, perfeito? Se você tem um LTV sobre CAC maior do que 6, só tem um significado bem claro. Você deve gastar mais em aquisição de clientes e trazer mais pessoas para utilizar o seu produto, porque ele tem uma grande aceitação, está com um bom nível de satisfação, está com um bom LTV, um bom CAC, e você tem que investir mais na aquisição dos seus clientes para ganhar mercado. Legal? Portanto, pessoal, você não deve utilizar o NPS se não possui expectativa de retorno financeiro ou se não entendemos como ele impactará o LTV, seja o NPS ou qualquer outro indicador, né? O que a gente está falando aqui, seja o NPS ou qualquer outro indicador, nós estamos falando de um indicador que vai trazer para a gente o resumo da sua jornada. O NPS foi criado para isso e nada o impede de utilizar outro indicador, obviamente, né? Só que não existe um outro indicador tão popular, com uma aceitação tão grande como ele, onde você vai poder aprender com as críticas dele e adequá-lo, entendeu? Se eu for pegar alguma coisa muito incipiente no mercado, certamente ele também está cheio de falhas, mas ele não teve exposição suficiente para ser criticado como NPS. Legal? Então, o que realmente importa em uma métrica de satisfação, pessoal, listei alguns pontos. Tirar minha cabecinha daqui. Dar voz a todos os clientes em todas as experiências. Isso é muito importante. Ouvir o cliente faz parte da jornada. Identificar clientes insatisfeitos e resolver os seus problemas. Precisamos fechar o ciclo, né? O inner loop. Melhorar seus processos para que não se tornem máquinas de clientes insatisfeitos, de detratores, outer loop. Ter indicadores de satisfação de simples compreensão para que toda a organização possa entendê-los. É muito ruim quando a gente tenta pregar algo dentro de nossa empresa e as pessoas não entendem. Então o NPS tem esse benefício de ser muito simplesinho de explicar. Vamos utilizar outros caminhos? Legal. A gente tem como disseminar o conhecimento, explicar às pessoas qual que vem sendo os nossos critérios de avaliação para a satisfação dos nossos clientes, para que a gente aumente o LTV, para que o LTV sobre CAC fique maior e assim por diante. E, por último, utilizar a tecnologia para melhorar os seus processos de medição, reduzindo sempre o seu atrito, porque toda melhoria de experiência, não só na jornada de compra, mas também na própria pesquisa, ela envolve redução de atrito, legal? Então, fujam, pessoal, comecem a fugir das longas jornadas na pesquisa de satisfação. A pesquisa de satisfação faz parte da sua jornada e você precisa oferecer ao seu consumidor uma boa experiência, legal? Pessoal, espero ter agregado um pouco a vocês. Aqui estão meus dados de contato, os dados de contato da Solux. Fiquem à vontade para nos chamar, para buscar ajuda aí nas métricas de vocês, para conhecer sobre o nosso produto. E é isso. Espero ter agregado e desejo muito aprendizado a vocês nesse evento aí do CSX Week. Perfeito? Um abraço. Tchau, tchau.